agricultura de baixo carbono, eles ressaltaram muito a importância da transferência de tecnologia. E eu começo a apresentação mostrando esse slide, essa imagem, que mostra realidades tão distintas que vive o agricultor brasileiro. Temos agricultores no extremo esquerdo que vivem em condições similares em níveis de tecnologia, que vivem produtores na África, na América Central, produtores da chamada roça de toco. E temos também a situação da direita, um campo de milho na região de Jataí, em Goiás, que tem níveis de tecnologia similares aos dos Estados Unidos, da União Europeia, Argentina e tudo mais. E a conclusão nossa, bastante em linha com o que acabou se discutir no painel anterior, é que o principal inimigo do meio ambiente é a falta de conhecimento, é a falta de recurso. E entendemos que a agricultura, na medida em que ela permite o avanço desses agricultores, na medida em que esses agricultores têm mais acesso a tecnologias, eles conseguem prosperar, eles conseguem gradualmente melhorar de vida. Essa distorção de níveis tecnológicos, ela gera algumas inseguranças. No caso de milho ainda no Brasil, a gente tem que, de um total de 18% da área plantada de milho com a chamada baixa tecnologia, produz apenas 4% da oferta total de milho, tomando como referência a safra 11/12. Ao passo que 82% da área total, com alta tecnologia, produz praticamente 96% da oferta de milho no Brasil. O que nos leva a crer, então, que alguns modelos de política pública, principalmente vinculados à agricultura familiar, são políticas que perpetuam a desigualdade de renda, principalmente junto aos pequenos agricultores, que são exatamente aqueles mais carentes de recursos. Se eu olho nas barrinhas aqui do lado esquerdo da apresentação, as barrinhas rosas representam a área chamada de milho de baixa tecnologia. O milho de baixo nível tecnológico, praticamente não se usa adubo, praticamente não se usa sementes melhoradas, muito menos defensivos agrícolas. Consequentemente, temos aí níveis de produtividade muito baixos. Para esses produtores, pequenas transferências de tecnologia poderiam elevar a sua produtividade para níveis ainda baixos, comparado com os padrões internacionais, mas altos o suficiente para melhorar a sua renda, para melhorar a sua condição de vida no seu dia a dia. Nesse contexto, desde que a biotecnologia agrícola começou a ser utilizada no Brasil em meados da década de 90, percebe-se uma gradual adoção, começando inicialmente pelo sul do Brasil com soja, e depois gradualmente nas demais regiões, à medida em que a pesquisa disponibilizou materiais adaptados, de tal forma que, principalmente a partir de 2005, com a aprovação da Lei de Biossegurança no Brasil, observa-se uma disparada na taxa de adoção, seja da soja, seja do algodão, seja do milho. O caso do milho chama muita atenção porque, na safra 11/12, que é a quarta safra desde que começou-se a adotar milho transgênico no Brasil, o milho, sobretudo na safra inverno, praticamente chega em níveis de adoção aonde a soja gastou 13 anos para chegar. Isso é essencialmente consequência da percepção por parte do agricultor brasileiro dos benefícios, sejam eles diretos, redução de custo, facilidade no manejo, até mesmo dos benefícios indiretos, como melhora das condições ambientais na sua propriedade, melhora na presença até mesmo de animais e qualidade do ar, que esse agricultor enxerga ao adotar materiais de biotecnologia. Olhando então para os últimos 13 anos, esses agricultores, do ponto de vista econômico, geraram benefícios econômicos da ordem de 12 bilhões de dólares. É importante salientar que, como a soja foi a primeira cultura transgênica introduzida no Brasil, até então ela responde por praticamente 50% do benefício gerado até o presente. Mas, com base no que é observado desde a introdução do milho transgênico no Brasil há 3 anos, percebe-se que o milho, dado principalmente o ganho na produtividade, tem claramente
tendência de ser o principal gerador de benefício econômico a decorrente da biotecnologia no Brasil. Quando eu olho pelo gráfico da direita, o gráfico de pizza da direita, a gente tem que ganho de produtividade, também em consequência da introdução do milho, já representa 44% desse benefício. Quando eu pego esse ganho de produtividade, essa análise nossa, ela considera essencialmente benefícios dentro da fazenda e no upstream, ou seja, junto à indústria de insumos. Porém, se eu estender a minha análise com ganhos de produtividade ao longo da cadeia, temos então que o consumidor acaba também sendo beneficiado desse incremento da produção, uma vez que isso assegura condições mais favoráveis para a produção de ração, para a produção de proteínas, e, em última instância, como eu disse, chegando até o consumidor final. Um outro aspecto extremamente importante dessa pesquisa nossa é que praticamente 1/5 do resultado, 19%, é benefício econômico capturado pela indústria. Esse número ele se mostra extremamente importante porque isso sinaliza, primeiro, que tanto a indústria quanto os usuários da tecnologia se beneficiam dela. Esse benefício que a indústria tem nos seus diferentes elos da cadeia significam um estímulo a novos investimentos em pesquisa. Consequência disso, no caso da soja, o Brasil é o primeiro país do mundo onde se lançou uma soja com genes combinados, que combina resistência a inseto e tolerância a herbicida. Tudo isso é consequência dessa política que o Brasil tem hoje, um marco legal muito claro que garante propriedade intelectual, que garante estímulo à pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. Exemplo, inclusive, para outros países. E, por fim, também 37%, um número bastante expressivo, como resultado de redução dos custos de produção decorrentes da adoção da biotecnologia. Essa redução de custos de produção ela se vê na forma de menor gasto direto com insumos, combustível, mas também com tempo dedicado no trabalho para a condução das lavouras, sejam elas de soja, milho ou algodão. Quando a gente considera as projeções de demanda para produtos agrícolas no Brasil para os próximos 10 anos, e também taxas crescentes de adoção de biotecnologia, temos então que a preços de 2011, os benefícios potenciais da adoção da biotecnologia, ainda nessas três culturas, chegam da ordem de 125 bilhões de dólares. E aí, claramente, o milho passa a ser o principal gerador de benefícios, com praticamente 60% do benefício total. E não só gerador de benefícios do ponto de vista econômico, mas o ganho de produtividade passa a representar praticamente 70% desse potencial de ganho para os próximos 10 anos. E reforçando o que eu acabo de dizer, esse ganho de produtividade ele se transfere ao longo da cadeia até chegar ao consumidor que compra frango, que compra leite, que compra carne no supermercado de uma cidade qualquer do Brasil ou do mundo. Do ponto de vista ambiental, se eu pegar os próximos 10 anos também em função de área plantada, adoção de tecnologia, no caso de água, o potencial de redução no uso deste recurso natural chega próximo de 150 bilhões de litros nos próximos 10 anos. Ordem de grandeza é difícil você traduzir para a vida prática o que se representa os 150 bilhões de litros de água, mas tomando como referência a indicação da ONU de 120 litros de água dia por habitante, é água suficiente para abastecer 3,4 milhões de pessoas no decorrer de um ano. Então, isso demonstra a relevância e a importância de uma tecnologia que o agricultor adota de forma espontânea. Diesel, na medida que ele deixa de fazer pulverizações, ele também deixa de usar trator, ele deixa de usar seu pulverizador autopropelido. A consequência disso, no caso da agricultura brasileira, é uma redução potencial de diesel nos próximos 10 anos da ordem de 1,2 bilhão de litros de óleo diesel, que, tomando como referências aí um consumo normal de um carro diesel, permite abastecer praticamente 520 mil automóveis ao longo de um ano. Isso tudo consequência indireta da adoção, como eu disse, espontânea da biotecnologia por parte de um agricultor brasileiro. E na medida que esse agricultor deixa de utilizar óleo diesel numa pulverização,
automaticamente ele reduz as suas emissões de gás carbônico, ou de equivalente de gás carbônico, calculadas por nós em praticamente 13,3 milhões de toneladas de equivalente CO2. Usando de critérios de conversão aí reconhecidos na academia, isso representa um equivalente da ordem de 24 milhões de árvores, considerando, por exemplo, árvores de floresta ripária ou a floresta típica que tem nas APPs aí do Brasil. Então, ou seja, dando continuidade à discussão dos serviços ambientais que aconteceu no último painel, pode-se dizer sim que aquele agricultor que usa de tecnologias agrícolas mais eficientes, aí incluso biotecnologia, ele está indiretamente gerando serviços ambientais para a sociedade como um todo. E por fim, ingrediente ativo, defensivos. A introdução e a adoção crescente dessas biotecnologias possibilita que nos próximos 10 anos, apenas com essas 3 culturas, sejam economizados praticamente 146 mil toneladas de ingrediente ativo. Se você analisar por ciclo de vida de produto, a produção de defensivos químicos é um produto intensamente de uso intensivo de energia. E fazendo uma referência com eletricidade, a eletricidade necessária para a produção desse volume de energia, desse volume de ingrediente ativo, é suficiente para abastecer 600 mil habitantes, uma cidade de porte médio no Brasil, por quase 10 anos. Dado a significância, dado a relevância que essa tecnologia gera no Brasil, também em função da área plantada. Muito mais do que o benefício da adoção da biotecnologia, a gente pode dizer os custos de oportunidade decorrentes da sua não adoção. Dentro dos modelos econométricos que nós usamos na consultoria, o que eu tenho nessa linha aqui é dizer o seguinte: já se percebe mudança nos padrões de produtividade no Brasil, desde a introdução da biotecnologia, a exemplo do que aconteceu em outros países do mundo. Se eu pegar as linhas vermelhas desses 3 gráficos, é um cenário que a gente fez simulação econométrica, onde, num evento de que não tivéssemos mais biotecnologia no Brasil, qual seria a área plantada, a evolução da área plantada no Brasil ao longo de 10 anos, num evento de ausência de biotecnologia. Por sua vez, a linha azul representa a mesma evolução de área plantada, porém, com as premissas de adoção de biotecnologia que a gente tem observado no campo. Embora pareça pouco, se eu pego, por exemplo, no caso do algodão, ao longo dos 10 anos do presente para frente, para atender a demanda global sem biotecnologia, seriam necessários praticamente 2 milhões de hectares a mais de algodão no Brasil. Na média, 200 mil hectares a mais plantado todo ano. Porque é importante salientar que o consumidor final ele não come hectares. O consumidor final come quilos de soja, quilos de milho, toneladas de algodão. No caso do milho, a situação é muito gritante, dado ainda o baixo nível de produtividade no Brasil. Num cenário sem adoção de biotecnologia, ao longo dos próximos 10 anos, seriam plantados praticamente 45 milhões de hectares a mais, na média 4,5 milhões de hectares a cada ano. Fazendo um pequeno parêntese para a safra 11/12, a safra 11/12 o Brasil deve colher alguma coisa próximo de 68 milhões de toneladas de milho, decorrentes de uma área plantada de 14,3 milhões de hectares. Se nós tivéssemos os mesmos níveis de produtividade de 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, em vez de 14 milhões de hectares, para produzir os mesmos 68 milhões de toneladas, seriam necessários quase 29 milhões de hectares. Então, tecnologias agrícolas, como biotecnologia, melhores técnicas de fertilidade, melhores técnicas de manejo do solo, são extremamente amigáveis, são extremamente preservacionistas do ponto de vista de uso de terra, do ponto de vista de uso de recursos naturais. Soja, também para os próximos 10 anos, a diferença de ter ou não biotecnologia representa um incremento de área acumulada no período de praticamente 9 milhões de hectares. Então, isso dá um impacto, uma noção do impacto do custo de oportunidade decorrente da não adoção de biotecnologia.
Se eu somo as 3 culturas, eu estou falando então de um incremento de área ao longo de 10 anos na ordem de 56 milhões de hectares. Praticamente o que o Brasil planta hoje com grãos, que é 58, se não me falha a memória. 5,6 milhões de hectares sendo plantado todo ano a mais pela não adoção de uma tecnologia. Lembrando que o mundo não come só soja, que o mundo não come só milho, é importante salientar que outros produtos também são demandados. Arroz, trigo, carne bovina, florestas plantadas. Então é natural que as outras culturas agrícolas também exerçam pressão sobre o recurso natural terra. O que isso significa dizer? Que como forma de atender toda essa demanda, significa dizer que ganhos tecnológicos decorrentes de boas práticas agrícolas, aí incluso a biotecnologia, preservam 56 milhões de hectares que deixam de ser utilizados, sejam eles de cerrado, de áreas nativas, ou até mesmo de áreas de pastagem degradadas. É uma preservação de um recurso natural para o futuro. Se eu tomo como referência custos da safra 2011 no Brasil, sejam de investimento na abertura e conversão de novas áreas, seja no investimento para aquisição de máquinas agrícolas e também no custo de produção desses hectares, o custo total de cultivar esses 56 milhões de hectares chega próximo a 188 bilhões de dólares. Ou seja, não adotar biotecnologia no Brasil custa muito mais do que o benefício que ela traz em ser adotada como vem sendo adotada atualmente. Isso porque nós não consideramos ainda, do ponto de vista da perspectiva ambiental, emissões adicionais de gases de efeito estufa, depredação de recursos de biodiversidade, perdas de solo, ou seja, estamos, a partir do momento que o agricultor brasileiro usa dessa tecnologia, ele está preservando, ele está poupando recursos naturais para gerações futuras. E eu encerro dizendo o seguinte, que, como eu disse ontem numa apresentação lá no Rio Centro, a legislação agrícola, a legislação de biossegurança no Brasil é muito clara em dar direito ao agricultor brasileiro de escolher plantar ou não biotecnologia. Não há a obrigação, em nenhum ponto da legislação brasileira, a obrigação que force este agricultor a usar essa tecnologia. E uma explicação, uma razão muito clara, porque, se a gente lembrar daquela curva de crescimento da adoção da biotecnologia no Brasil nos últimos anos, o porquê desse crescimento, dado esse cenário de liberdade de escolha, a gente tem claramente aqui. Com base nos números de 2011, safra 10-11, para cada R$1 gasto a mais com sementes transgênicas, um produtor de soja gerou R$1,6 de benefício direto. Para cada R$1 gasto a mais com uma semente de milho híbrido transgênico, ele gerou um adicional de R$2,6. Ele paga o investimento e sobra com R$1,6 no bolso dele. E por fim, no algodão, para cada R$1 de investimento, ele gera um retorno de praticamente R$3,60. Lembrando da primeira foto, a preservação ambiental na agricultura, ela custa dinheiro. Ela requer recursos, sejam eles técnicos ou financeiros. Apenas aquele produtor com lucro, com sustentabilidade econômica, não podemos esquecer que sustentabilidade econômica é um dos tripés da sustentabilidade como conceito geral. Então, esses números explicam por que o agricultor brasileiro, assim como seus colegas nos Estados Unidos, Austrália e outras regiões, abraçam biotecnologia. Porque o resultado é muito claro, o resultado é muito direto, e isso ajuda na sua sustentabilidade, não só ambiental, mas também do negócio dele. E por fim, eu encerro com uma frase de um dos agricultores que participam dessas entrevistas, que é um produtor de Goiás, que ele diz o seguinte, que para ele o principal benefício que ele tem de uma tecnologia transgênica é a tranquilidade de uma boa noite de sono. De saber que a lavoura de milho dele está protegida, de saber que a lavoura de soja dele está protegida e que mesmo numa condição, por exemplo, quando está chovendo, ele não consegue fazer a pulverização,
ele sabe que a produtividade dele está preservada. E preservando a produtividade, ele preserva a renda. Por isso que esse produtor, assim como vários outros que participam dessas entrevistas, deixam muito claro que é uma tecnologia que veio para ficar no Brasil. Então, muito obrigado e fico aberto agora para perguntas e questões. Sim? Você poderia falar, assim, em termos de custos e também em termos desse conflito social entre os transgênicos e os tradicionais? Por que esse medo da sociedade em relação à transgenia, que a biotecnologia, por exemplo, o futuro da biotecnologia, ou também com esse aumento populacional? O que você poderia acrescentar dentro da sua palestra? Uma das grandes razões do medo na natureza humana é o desconhecimento. Na medida em que você não conhece, ou na medida que você é apresentado a algo novo, existe um receio natural do ser humano em função do desconhecido. Existe já uma série de pesquisas de opinião, acompanhamento, que mostram que na medida em que a população ou que o consumidor tem maior acesso à informação ou conhecimento, no caso, por exemplo, de produtos transgênicos, reduz drasticamente a sua resistência ao seu consumo. A partir do momento que você conhece um produto, que você cria confiança a esse produto, você reduz a sua resistência. Um grande exemplo disso é o consumo de soja transgênica na União Europeia. O que a gente vê na mídia é que a União Europeia é contra a transgênica. Mas se eu pego os números de 2011, praticamente 76% do farelo de soja consumido na União Europeia foi transgênico. E vem crescendo ano após ano. Porque, embora se diga que há uma restrição, o mercado fala, não, já são quase 20 anos de biotecnologia no mercado global. É provavelmente uma das tecnologias mais estudadas, mais analisadas antes de se chegar ao mercado. E o propósito dos órgãos regulatórios, no caso do Brasil, CTN-Bio, na Europa tem seu próprio, nos Estados Unidos, FDA, entre outros, é assegurar que um produto transgênico, soja, milho, que ele seja tão seguro quanto o seu par convencional. Então, tudo isso está, sintetizando, está relacionado com o acesso à informação deste consumidor. Quanto maior a informação ele tem, menor a resistência ele tem, não só a produto transgênico, a qualquer outro produto, qualquer outro medicamento. Em relação à emissão, à redução de emissão de gás de efeito estufa para a próxima década, você tem uma estimativa? 3,3 milhões de toneladas ali no canto esquerdo inferior. Para essas três culturas. Ok? No último slide, você mostrou que a vantagem de criar algodão transgênico é muito mais dos outros dois. Mas, um dos primeiros slides que você mostrou, a porcentagem de algodão transgênico plantado no Brasil é menor do que os outros. Por quê? O que aparentemente é uma incoerência, na verdade, é consequência das características da produção de algodão no Brasil. As tecnologias aí disponíveis para a produção de algodão transgênico, de resistência a inseto e tolerância a herbicida, mas sobretudo a de resistência a inseto, ela não controla a principal praga do algodão brasileiro, que é o bicudo do algodão. Então, variedades transgênicas de algodão no Brasil hoje, elas têm uso muito específico para algumas regiões da Bahia, algumas regiões do Mato Grosso, em função da não resistência ao bicudo do algodoeiro. Porém, nos últimos 2 anos, quando
variedades de algodão transgênico com stack genes, principalmente com herbicida, passaram a estar disponíveis no mercado, o produtor de algodão, mesmo sabendo da necessidade do controle do bicudo, que o BT não controla, ele passou a adotar o algodão transgênico porque ele reduz a demanda de mão de obra. E as exigências trabalhistas hoje no Brasil levam o produtor a toda e qualquer tecnologia que reduz o nível de mão de obra, ele adota ela. Então essa é a razão porque, apesar de ter o maior benefício, o algodão transgênico tem menor taxa de adoção no Brasil ainda. Comparado, por exemplo, à Austrália e Estados Unidos, que é 85%, bem alto. Ok? Acho que... Bom, em todo caso, tem os meus contatos. Acho que o pessoal da CNA vai distribuir essa apresentação. Qualquer dúvida, comentários, eu fico à disposição. Muito obrigado a vocês e um bom evento para todos.